Hoje vamos falar sobre uma das figuras mais misteriosas da Bíblia. Sua presença é mencionada brevemente e esporadicamente. Sua aparição inicial, milênios antes do nascimento de Cristo, e seu reaparecimento milhares de anos depois deixam um mistério no ar. Ele viveu mais tempo do que Matusalém? Hoje vamos estudar e descobrir tudo o que a Bíblia tem a oferecer sobre esse personagem chamado Melquisedeque. Tenho certeza de que você será uma pessoa diferente depois de assistir a este vídeo. Portanto, como de costume, peço seu like, comentário, inscrição no canal e vamos entrar no conteúdo. Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça ou Meu Rei é Justo, ocupa um lugar peculiar nas Escrituras, desafiando as categorias convencionais de líderes religiosos e políticos. Ele não se encaixa em moldes estabelecidos, e essa singularidade é o que o torna tão intrigante e essencial para a compreensão da fé. À medida que mergulhamos na narrativa das Escrituras, descobrimos que as menções a Melquisedeque são como pérolas espalhadas ao longo da história bíblica, cada uma revelando um aspecto único de sua figura enigmática. Sua primeira aparição surge em tempos antigos, cerca de 2 milênios antes do nascimento de Cristo, quando ele encontra Abraão em um momento de conflito e vitória. Após a tumultuada batalha entre reis aliados e os 5 monarcas do Mar Morto, o patriarca hebreu Abraão retorna vitorioso, acompanhado por seus homens treinados, após uma ousada perseguição até Dan, no extremo norte. Entre os carvalhais de Manre, um sobrevivente dos terríveis ataques inimigos que escapará corre para encontrar Abraão, trazendo consigo notícias urgentes e impactantes. No meio do murmúrio das árvores e da quietude perturbada pela urgência do momento, Abraão ouve as palavras do mensageiro, seus olhos refletindo a gravidade do relato. Seu sobrinho Ló havia sido capturado durante os conflitos, levado como prisioneiro junto com seus bens e sua família. A notícia desperta em Abraão uma fúria imensurável, um fogo interior que o impulsiona a agir imediatamente. Reunindo seus homens, Abraão parte em uma busca destemida, uma missão de resgate que o levaria além das fronteiras conhecidas, além dos limites do medo e da hesitação. Com 318 homens treinados, nascidos em sua própria casa, ele traça seu curso para o norte, em uma jornada marcada pela urgência e pela esperança de ainda encontrar seu sobrinho vivo. Era noite quando Abraão e seus homens se aproximaram de Harã, ao norte de Damasco. Sob o véu das estrelas, eles lançam um ataque ousado, surpreendendo os inimigos em seu próprio território. O som das espadas rompe o silêncio da noite, os gritos de batalha ecoando entre as colinas, enquanto Abraão e seus homens lutam com coragem e determinação. A vitória é alcançada nas sombras da noite, o clamor da batalha silenciado pela determinação e habilidade de Abraão e seus guerreiros. Os inimigos são derrotados, os cativos libertados, e em meio aos escombros da batalha, um encontro único e transcendente aguarda Abraão. Ele se vê diante de uma figura misteriosa, um homem envolto em uma aura de autoridade e serenidade. É Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém, que emerge das sombras da noite, seus olhos brilhando com uma luz transcendente. Melquisedeque aparece repentinamente no relato bíblico, sem genealogia ou origem claramente definida. Ele é apresentado como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O texto não fornece informações sobre sua ancestralidade ou como ele chegou a essa posição de autoridade. Sua aparição é misteriosa e sua identidade é um enigma que desafia a compreensão completa. O foco principal do relato é sua interação com Abraão após a batalha em que este resgatou seu sobrinho Ló. Melquisedeque é apresentado como uma figura enigmática e única, desempenhando papéis tanto de rei quanto de sacerdote, o que o torna uma figura fundamental para a compreensão de certos conceitos e temas na narrativa bíblica. Melquisedeque se aproxima de Abraão com passos firmes, sua presença imponente ofuscando o silêncio que se segue à batalha. Em suas mãos, ele traz pão e vinho, símbolos de sustento e comunhão, gestos que transcendem palavras e alcançam as profundezas da alma. Abraão, tomado de reverência por este encontro único, se prostra diante de Melquisedeque, reconhecendo a grandeza daquele que está à sua frente. Em um gesto de profundo respeito e devoção, Abraão recebe o pão e o vinho das mãos de Melquisedeque, símbolos de bênção e comunhão espiritual. Então, Melquisedeque levanta as mãos em direção aos céus, abençoando Abraão com palavras que ecoam além do tempo e do espaço, palavras carregadas de poder e significado divino.
Ele reconhece a bênção de Deus sobre Abraão, o favorecido do Altíssimo, aquele escolhido para uma missão que transcende os limites da compreensão humana. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. É Gênesis 14, 19, 20. Diante desta cena de comunhão e bênção, Abraão sente o chamado da gratidão e reverência em seu coração. Em um gesto de reconhecimento e submissão, ele dá a Melquisedeque o dízimo de todos os tesouros que havia ganho na batalha, reconhecendo a autoridade espiritual e a bênção emanada da figura única de Melquisedeque. O dízimo oferecido por Abraão a Melquisedeque não é apenas um ato de generosidade material, mas sim um reconhecimento da autoridade espiritual. A bênção divina que Melquisedeque representa é um gesto de submissão e devoção, uma expressão tangível da fé e confiança de Abraão no plano divino que se desenrola diante dele. A importância teológica de Melquisedeque neste contexto desafia as normas estabelecidas na tradição bíblica. Ele é apresentado como um personagem incomum que combina os papéis de rei e sacerdote, uma dualidade que normalmente era separada nas práticas religiosas e políticas da época. Enquanto na cultura hebraica posterior Deus proibiu os reis de Israel de assumirem o papel de sacerdotes e vice-versa, Melquisedeque é apresentado como um sacerdote do Deus Altíssimo, sem relação direta com o povo de Israel ou com o pacto estabelecido posteriormente com Abraão. Este contraste entre Melquisedeque e a ordem estabelecida sublinha sua singularidade e destaca sua importância teológica. Sua existência antes do pacto com Abraão sugere que ele não estava vinculado pelas leis e tradições específicas do povo hebreu, mas servia como representante do Deus Altíssimo para toda a humanidade. Isso o torna uma figura universal e atemporal, cujo sacerdócio transcende as barreiras étnicas e culturais humanas. Além disso, Melquisedeque é descrito como abençoando Abraão, reconhecendo-o como um instrumento de Deus e concedendo-lhe uma bênção significativa após sua vitória na batalha. Esta interação entre Melquisedeque e Abraão destaca a autoridade espiritual e o papel do sacerdote como intermediário entre o homem e Deus, mesmo antes da instituição formal do sacerdócio levítico. Mais adiante, surge uma possível segunda menção a Melquisedeque, aproximadamente um milênio antes de Cristo, consolidando ainda mais a aura de mistério ao seu redor. O Salmo 110, um dos mais citados e interpretados do Antigo Testamento, apresenta uma visão poderosa e poética do reinado e do sacerdócio de Cristo. No Salmo 110, Davi descreve uma visão na qual Deus convida outra figura, também chamada de Senhor, para sentar-se à sua direita. Isso representa uma posição de supremacia e autoridade, destacando a exaltação e soberania do Messias sobre todas as coisas. Embora o salmista não mencione diretamente Melquisedeque, vários teólogos interpretam esta passagem como uma alusão ao sacerdócio de Melquisedeque, especialmente considerando o papel único que ele desempenhou como rei e sacerdote. Nesse contexto, a figura de Melquisedeque emerge como um precursor do Messias, cujo sacerdócio e reinado transcendem as limitações terrenas e temporais. Assim como Melquisedeque abençoou Abraão e recebeu o dízimo, Cristo é exaltado à direita do Pai como sumo sacerdote rei eterno, intercedendo pelos crentes e reinando sobre toda a criação. Essa associação entre Melquisedeque e o Senhor convidado a sentar-se à direita de Deus no Salmo 110 destaca a importância teológica de Melquisedeque como um tipo de Cristo, cuja figura prenuncia a obra redentora e exaltada de Jesus. A conexão e semelhança entre Melquisedeque e Jesus como sumo sacerdote eterno é uma das mais intrigantes e significativas na teologia bíblica, levando muitos estudiosos a explorar Melquisedeque como um tipo de Jesus Cristo. Essa abordagem não apenas enfatiza a singularidade de Melquisedeque como uma figura enigmática do Antigo Testamento, mas também destaca sua relevância profética para a compreensão do papel redentor de Jesus. Uma teoria que relaciona Melquisedeque a outras figuras bíblicas, como Noé, Sete e até anjos, baseia-se na ausência de informações sobre sua genealogia e origem. A aparição misteriosa de Melquisedeque, sem início ou fim registrados nas Escrituras, sugere uma transcendência e singularidade que simbolizam a eternidade de Jesus Cristo. Essa interpretação enfatiza a prefiguração de Melquisedeque como uma antecipação do Messias, cuja origem e natureza transcendem as limitações humanas. Além disso, a análise da conexão entre Melquisedeque e Jesus como sumo sacerdote eterno destaca a correspondência entre suas funções e papéis.
As funções sacerdotais de Melquisedeque enquanto ele abençoava Abraão e recebia o dízimo refletem as de Jesus, que abençoa seus seguidores e oferece salvação e intercessão contínua perante Deus. O fato de Melquisedeque não ter uma sucessão genealógica definida e suas aparições misteriosas na Bíblia indicam uma vida perpétua, demonstrando total semelhança com o sacerdócio de Jesus Cristo, que transcende as limitações temporais e oferece reconciliação eterna entre Deus e a humanidade. Ao reconhecer Melquisedeque como um tipo de Jesus Cristo, os crentes são levados a contemplar a profundidade da obra salvadora de Cristo, que transcende tempo e espaço para oferecer perdão e vida eterna a todos os que creem. Finalmente, a terceira menção ocorre na segunda metade do primeiro século após o nascimento de Jesus, quando o autor da Epístola aos Hebreus revisita o tema de Melquisedeque, revelando sua importância fundamental para entender o sacerdócio de Cristo. Nesse texto, Melquisedeque é apresentado como uma figura singular, sem genealogia, sem início de dias ou fim de vida, prefigurando o próprio Cristo como sumo sacerdote eterno. Nos capítulos 5 a 7 da Epístola aos Hebreus, há uma profunda exploração do sacerdócio de Melquisedeque e sua importância teológica. O autor compara e contrasta o sacerdócio levítico, baseado na linhagem de Levi, com o sacerdócio de Melquisedeque, introduzido muito antes da instituição do sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico refere-se ao sistema sacerdotal estabelecido na antiga religião judaica, centrado na tribo de Levi, mais especificamente, nos descendentes de Arão, irmão de Moisés. Segundo a tradição judaica, esse sistema foi instituído por Deus durante o período do Êxodo, conforme registrado principalmente nos livros de Êxodo, Levítico e Números. Os sacerdotes levíticos tinham a responsabilidade de realizar rituais e sacrifícios no tabernáculo e, posteriormente, no Templo de Jerusalém, atuando como mediadores entre Deus e o povo de Israel. Essa comparação na Epístola aos Hebreus serve como base para destacar a superioridade e eternidade do sacerdócio de Jesus Cristo, que é apresentado como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O autor de Hebreus argumenta que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico por várias razões. Primeiro, Melquisedeque abençoou Abraão, o patriarca do povo hebreu, indicando sua autoridade espiritual e precedência histórica sobre Levi, o ancestral dos sacerdotes levíticos. Além disso, o autor destaca que Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, sugerindo uma superioridade e autoridade espiritual do sacerdócio de Melquisedeque sobre o patriarca da nação hebraica. Outro ponto de ênfase é a continuidade e permanência do sacerdócio de Melquisedeque, em contraste com a transitoriedade do sacerdócio levítico, que estava sujeito à morte e sucessão genealógica. O autor enfatiza que Jesus Cristo, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é superior aos sacerdotes levíticos porque ele é eterno e indestrutível, não sujeito à morte, portanto, não requerendo sucessão sacerdotal. Esta exploração teológica destaca a importância do sacerdócio de Melquisedeque como uma antecipação e tipo do sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Ao conectar Jesus ao sacerdócio de Melquisedeque, o autor destaca a superioridade e perfeição do sacerdócio de Cristo em comparação com o sistema levítico. Assim, o sacerdócio de Melquisedeque na Epístola aos Hebreus serve como fundamento para entender a obra redentora e intercessora de Jesus Cristo, que oferece salvação eterna e acesso direto a Deus para todos os crentes. A importância teológica de Melquisedeque neste contexto parece desafiar as normas estabelecidas na tradição bíblica. Ele é apresentado como um personagem incomum que combina os papéis de rei e sacerdote, uma dualidade que normalmente era separada nas práticas religiosas e políticas da época. Enquanto na cultura hebraica posterior Deus proibiu os reis de Israel de assumirem o papel de sacerdotes e vice-versa, Melquisedeque é apresentado como um sacerdote do Deus Altíssimo, sem relação direta com o povo de Israel ou com o pacto estabelecido posteriormente com Abraão. Esse contraste entre Melquisedeque e a ordem estabelecida sublinha sua singularidade e destaca sua importância teológica. Sua existência antes do pacto com Abraão sugere que ele não estava vinculado pelas leis e tradições específicas do povo hebreu, mas servia como representante do Deus Altíssimo para toda a humanidade. Isso o torna uma figura universal e atemporal, cujo sacerdócio transcende as barreiras étnicas e culturais humanas. Além disso, Melquisedeque é descrito como abençoando Abraão, reconhecendo-o como um instrumento de Deus e concedendo-lhe uma bênção significativa após sua vitória na batalha.
Esta interação entre Melquisedeque e Abraão destaca a autoridade espiritual e o papel do sacerdote como intermediário entre o homem e Deus, mesmo antes da instituição formal do sacerdócio levítico. Compreender as implicações práticas e espirituais da nova aliança estabelecida por Jesus, fundamentada no sacerdócio de Melquisedeque, oferece uma visão profunda da natureza do relacionamento entre Deus e a humanidade. Ao contrastar o sacerdócio levítico, com suas limitações temporais e rituais, com o sacerdócio de Melquisedeque, que é eterno e transcende barreiras étnicas e temporais, somos levados a considerar a universalidade e eternidade do plano redentor de Deus. Além disso, entender o sacerdócio de Melquisedeque nos convida a explorar mais profundamente as verdades espirituais reveladas em Cristo. Assim como Melquisedeque abençoou Abraão e recebeu seu dízimo, Jesus, como sumo sacerdote eterno, continua a interceder e oferecer bênçãos a todos que creem nele. O sumo sacerdote eterno nos abençoa e nos convida a oferecer nossas vidas como um sacrifício vivo. Esta realidade nos desafia a viver em constante gratidão e entrega, reconhecendo a supremacia de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Que a história de Melquisedeque nos inspire. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e clique em um dos 2 vídeos que aparecerão para continuar nos assistindo. Abraços e fique com Deus.